Aleluia, aleluia. Não temeremos, Senhor, as provas, não temeremos a água, nem o fogo, nem o deserto, porque Tu estás conosco, Deus. Faça uma declaração. E pela escuridão caminharei pelas águas, não me vencerão, não me vencerão. Caminharei pelas provas, no vale de caminharei nas tormentas, não me vencerão, não me vencerão. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele pode. Ele pode. Ele é mais forte. Mais forte que o gigante. Que eu possa enfrentar Para sempre. Para sempre. Firme estarei, pois só o meu Deus sobre o trono está. Só Ele está sobre o trono de glória, aleluia. Glória ao nosso Deus, Ele reina. Caminharei nas promessas, Em Tuas forças, em Tua vitória andarei. Caminharei com Tuas forças, e não me vencerão, e não me vencerão. Deus é fiel, Ele pode, é mais forte que o gigante que eu possa enfrentar para sempre. Firme estarei, pois só o meu Deus sobre o trono está. Glorioso, vitorioso, soberano Deus sobre o trono está. Infinito, magnífico, para sempre reinará. Sobre o trono está. Glorioso, vitorioso, soberano Deus sobre o trono está. Infinito, magnífico, para sempre reinará. diga. Deus é fiel, Ele pode, é mais forte que o gigante que eu possa enfrentar para sempre. Firme estarei, pois só o meu Deus sobre o trono está. Deus é fiel, Ele pode, é mais forte que o gigante que eu possa enfrentar para sempre. Firme estarei, pois só o meu Deus sobre o trono está. Glorioso, vitorioso, soberano Deus sobre o trono está. Infinito, magnífico, para sempre reinará. Deus é fiel, Declare isso. Ele pode. Em todos os momentos Deus
Deus é fiel. Mais forte que o gigante que eu possa enfrentar. Você pode se assentando. Para sempre firme estarei, pois só o meu Deus. Mais uma vez. Sobre o declare a fidelidade de Deus. Deus é fiel, Ele pode. Mais forte. É mais forte que o gigante que eu possa enfrentar. Para sempre firme estarei, pois só o meu Deus sobre o trono está. Aleluia! Aleluia, Jesus! Te amamos, Senhor Jesus! Maravilhoso, eterno Deus, Senhor soberano, misericordioso, não obstante tão grande e infinito, vem tabernacular aqui dentro do meu peito, no nosso coração, no nosso meio. Seja bem-vindo, doce Espírito de Deus. Assim te bendizemos, amigo meu, amigo nosso, querido Pai eterno. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Mateus capítulo de número 21. Todo este capítulo de Mateus 21 seria interessante. Eu aconselho a você na sua casa estar lendo o capítulo todo de Mateus 21, porque ele é riquíssimo para o nosso entendimento, para o nosso aprendizado e para que nós possamos conhecer o coração de Deus, aquilo que vai no íntimo, no âmago do Senhor, através dessas histórias, aquilo que Ele quer ocultar de alguns e aquilo que Ele quer revelar a outros. E eu espero que a palavra dessa noite esteja totalmente aberta, que ela seja lâmpada aos teus pés, que ela seja iluminação à tua mente, que ela seja revelação de Deus para você. A palavra de Deus diz que muitos quiseram ouvir a palavra de Deus, ou seja, que ela fosse desvendada aos seus olhos e não puderam, porque Jesus Cristo ministrava através de parábolas, através de histórias, através de contos, justamente para ocultar a palavra de Deus ao coração daquele que não fazia caso, a não ser dos ritos, dos dogmas, não estava aberto à palavra de Deus, coração endurecido, mas Ele revelou aos pequeninos, Ele revelou a sua palavra aos famintos, aos sedentos, aos carentes deste mundo, desvendando a palavra aos seus olhos. Hoje eu espero em nome de Jesus que essa palavra seja revelada ao seu coração. Eu quero que você na sua casa mantenha o capítulo de número 21 de Mateus, lá antes de você dormir, para que você possa se inteirar mais dos propósitos do Senhor. Mas eu quero me deter apenas no versículo de número 40, onde nós faremos a leitura. Aqui nós estamos falando de parábolas, nós estamos falando acerca de ensinamentos que Jesus Cristo está dando ao povo. Então ele está falando através de parábolas. Nós vamos passar aqui pela parábola dos 2 filhos, logo mais no 33 nós vamos ver a parábola dos lavadores maus, e aqui no 40, no verso de número 40 diz assim: quando pois vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Vou ler no 39. E lançando mão deles, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. E aí Jesus Cristo pergunta: quando vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavadores? Então os fariseus responderam, é isso que está no contexto, e disseram-lhe eles: dará afronta à morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo deem os frutos. Disse-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos seus olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. Amém, amados?
Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Aqui Jesus Cristo está falando justamente com alguns fariseus, sacerdotes e principais do povo. Querido, aqui nós vamos ver, e eu convidei você para que você lesse esse capítulo de número 21, porque nesses versículos, aqui nestas parábolas, nós vamos ver o grande amor de Deus, o plano de salvação. Aqui, querido, nestas parábolas, Jesus Cristo, Ele está tão consciente do que vai acontecer com Ele. Aqui é o resumo, aqui é a síntese. Jesus Cristo está prestes a ser morto. Aqui, querido, é 3 dias antes da sexta-feira. A Bíblia nos declara que sexta-feira, Jesus Cristo subiria ao monte Getsêmani, ali Ele seria preso, ali Ele seria conduzido aos sacerdotes, passaria a noite em claro, seria julgado na madrugada, passaria por 6 julgamentos, 3 civis, 3 religiosos. Nós vamos ver Jesus Cristo na madrugada de sábado, sendo julgado. Nós vamos ver sábado pela manhã, Ele sendo castigado, moído, torturado, preso no madeiro, morto. A Bíblia nos declara que até então, no domingo, onde houve a ressurreição, e Deus pôde dar então o brado da sua vitória. Nós vamos ver aqui dentro deste contexto, é um resumo, e Jesus Cristo, amados, Ele está tão consciente de tudo que vai acontecer com Ele logo depois destes dias. Nós vamos ver Jesus Cristo aqui fazendo a síntese do que logo vai acontecer. Ele sabia da sua morte, e é sobre isso que Ele está falando. Ele está falando através de parábolas do plano maravilhoso de Deus, do amor excepcional do Pai, do amor insistente, do amor misericordioso, do amor maravilhoso que envolveu toda a humanidade, a minha vida e a sua vida. Jesus Cristo, através dessas pequenas parábolas, está contando um segredo grande, maravilhoso, e é incrível nós olharmos para Cristo, porque Ele está totalmente corajoso. Embora Ele soubesse que logo mais ali adiante, 3 dias depois, tudo isso aconteceria com Ele, porque Ele era o filho dessa parábola, Ele era o filho do Senhor da casa. Nós vamos ver, amados, que Jesus Cristo está totalmente corajoso. Ele não veio inocente, Ele não veio iludido. Ele, como homem, sabendo de todas essas coisas, poderiam fugir, Ele poderia desistir, mas Jesus Cristo, Ele não desiste. Ele está cheio de coragem, Ele está cheio de força para enfrentar a cruz, força para enfrentar os açoites, força para ser despedaçado, para ser moído, força para subir ao Getsêmani, força para lutar contra principados e potestades e toda força maligna que se levantaria contra Ele, força para ser julgado injustamente. Jesus Cristo, de uma maneira tão gloriosa, não se acovardou. Ele enfrentou como homem, porque é importante que nós tenhamos na nossa mente que Jesus Cristo, Ele veio como homem, mas mesmo assim, havia dentro dele uma coragem, uma força, havia algo que motivava Jesus Cristo, havia algo que o levava a continuar, havia algo que o levava a enfrentar a cruz, havia algo que o levava a enfrentar a própria morte, havia algo no coração de Deus, querido, e este algo é o grande amor, inexplicável amor. O apóstolo João declara que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus amou o mundo de uma maneira tal, inexplicável, que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Este amor inexplicável estava no coração de Jesus, motivava Jesus Cristo a enfrentar as lutas da sua vida, a não fugir, a não retroceder, a enfrentar o medo, o pânico, a enfrentar o cálice amargo
que humanamente ele chegou até mesmo a orar para não beber. Ele sabia, aqui 3 dias antes, ele está contando através de parábolas a súmula, o resumo de tudo aquilo que iria acontecer. Ele está desvendando aos olhos de alguns fariseus, de muita gente que o cercou, porque ele ensinava com autoridade, de homens e mulheres. A Bíblia nos declara que quando ele estava ensinando no templo, se ajuntaram alguns sacerdotes e anciãos do povo e começou a falar sobre o que ele estava ensinando, a duvidar dele. Com que autoridade você ensina estas coisas? Com que autoridade você fala estas coisas? E Jesus Cristo então não explicou para eles com qual autoridade ele fazia ou ensinava estas coisas, mas passou a revelar o plano maravilhoso do amor de Deus, do propósito da salvação, da rendição, porque o desejo do Pai eterno é ter você juntinho dele, é ter você junto dele, é ter você mais próximo, íntimo, é se relacionar com você, é ter, querido, não um caso, porque o caso é muito esporádico, é que você se aliancie com ele, é que você tenha uma aliança com ele, esteja nele, ele em você. É que através do sangue de Jesus Cristo você pudesse ter acesso. Aqui nós vamos ver Jesus Cristo vindo ao mundo, rasgando o véu, liberando um caminho que não havia antes. A Bíblia nos declara, por causa do pecado do homem, todo ser humano se afastou, havia uma barreira, havia algo que impedia o relacionamento, a intimidade, a comunicação, o acesso de Deus. A Bíblia nos declara, queridos, que Jesus Cristo veio abrindo um caminho no meio do impossível, símbolo do Mar Vermelho, que nós vemos no Velho Testamento, que é sombra das coisas futuras, símbolo deste caminho aberto no meio do Mar Vermelho, que criou uma passagem no impossível para uma nação, para a humanidade atravessar. Símbolo do véu que foi rasgado no templo. Nós vamos ver o véu sendo rasgado de alto a baixo, e aquilo que impedia não impede mais, porque desejo de Deus, conforme o apóstolo Paulo diz, é que você com ousadia se achegue, é que você com ousadia se achegue diante do trono da graça e do favor de Deus. Aleluia! O desejo de Deus é que você, através dessa porta aberta, deste caminho aberto no impossível, deste corpo rasgado, deste véu rasgado, deste sangue derramado, porque o apóstolo Paulo diz que um novo e um vivo caminho nos foi aberto, mediante e através do sangue de Jesus. Por isso nós temos livre acesso à presença de Deus, para contemplá-lo, para olhar para Ele, e olhando para Ele nós seríamos transformados de glória em glória, à imagem e semelhança de Jesus. Glória a Deus. O desejo de Deus é duplicar Jesus Cristo na terra, através de você. O desejo de Deus é que Cristo habite em você, que você habite nele. O desejo de Deus é que você tenha a estatura metafísica, moral, ética de Jesus Cristo, o Senhor. O desejo de Deus é que você seja semelhante a Jesus, que você tenha a natureza de Deus. E eu quero crer que você está caminhando de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória, até a estatura do varão perfeito, em nome de Jesus. O desejo de Deus, querido, é que diante dessa porta aberta, desse véu rasgado, deste sangue derramado, é que você se aproxime, porque todos aqueles que se aproximarem dele manterão com ele comunhão. A porta pode estar aberta, mas se você ficar onde você está, vai ficar. Nós precisamos ter coragem, porque o caminho já foi aberto, o véu já foi rasgado. É o propósito, o amor de Deus, que nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus
e através da sua morte vicária, eu e você pudéssemos ter acesso, porta aberta, caminho liberado para o trono da glória de Deus, para o mundo invisível, para o reino espiritual. E é isso que Jesus Cristo está falando aqui com os fariseus, sacerdotes, anciãos do povo. Anciãos do povo. Vocês têm o coração duro e não querem se aproximar. E é isso que ele está contando através de historinhas e parábolas. É exatamente isso que Jesus Cristo está dizendo através de parábolas. E ele começa a contar, ele começa a falar. Veja Mateus 21 e você vai ver Jesus Cristo falando sobre a figueira que não tinha fruto, que ele estava com fome. Chegando na cidade de Betfagé, ele viu uma figueira, sentiu fome. Imagina Deus com fome. Deu um nó no estômago de Jesus. Era de manhãzinha, ele não tomou café da manhã. Aí ele sente uma dor no estômago, olha para a árvore, procura entre os galhos o Filho de Deus, o Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, com fome. Procura entre as árvores uma que lhe dê fruto. Não viu, ele amaldiçoou. E ele passa a falar de histórias. Ele conta algumas histórias, e dentre elas, esta do pai de família e da vinha. E ele começa a contar, dizendo que havia um pai de família, que ele tinha um sítio. Devia ser como os meus pais lá em Campo do Meio. Dono de sítio, um sitiante. E esse dono de sítio, esse pai de família, era um agricultor, plantou uma vinha, plantou muitas uvas. E ele tinha um certo cuidado com aquelas uvas, porque ele cavou um valado para proteger as uvas. Ele fez um açude, um lagar, para que não faltasse água. Ele construiu torres por causa dessa vinha. Ele construiu torres de vigia, a fim de que as raposas, os inimigos, quando avistassem a vinha em frutificando, pudessem ser espantados. Os vigias na torre poderiam proteger a vinha. Mas Jesus Cristo, contando a história, ele não contou, ele disse: para uma força maior, este pai de família precisou ausentar do país, teve que morar no exterior, e ele então arrendou a vinha tão querida a uns lavradores. Ele arrendou sua vinha a uns lavradores. Mas vindo o tempo da colheita, ele mandou seus servos a buscar a parte que lhe pertencia. Afinal, o sítio era dele, a terra era dele, a vinha era dele, o fruto era dele, estava arrendada, a fim de que aqueles lavradores pudessem cuidar. Ele manda os seus servos para receber a sua parte. E a Bíblia nos declara através dessa parábola que os servos, os lavradores vendo os servos, ele matou, o outro ele espancou, e o outro ele lançou fora. E a Bíblia nos declara que este pai de família insistiu. Nós vamos ver na parábola do reino, do rei do reino, o mesmo significado, é o mesmo assunto. Nós vamos ver, amado, Jesus Cristo contando a segunda parábola. Havia um rei, e eu preciso chamar a sua atenção que naquele tempo, esse sistema de reinado é diferente do que nós conhecemos hoje em dia, porque o reinado antigo era um reinado absoluto, era um sistema de absolutismo. O rei governava sobre tudo e todos eram propriedades do rei. Todos eram propriedades do rei, inclusive a casa onde eles moravam, as terras, as próprias pessoas, os filhos, tudo era propriedade do rei, porque o rei
era absoluto. O seu domínio se estendia até onde ele governava. Ele era proprietário, ele era dono de todas as coisas. Ele não precisaria pedir licença para entrar dentro da casa de alguém. Ele não precisaria pedir licença para possuir uma propriedade de alguém. Ele era rei, ele tinha autoridade e governo. E aqui nós vamos ver que este rei tinha um filho. E este filho estava pronto para se casar. Era a boda do casamento. Então este rei mandou servos enviando convites. E ele chamou o povo de onde ele dominava. E ele fez convite às pessoas. E as pessoas rejeitaram o convite do rei. Disseram: nós não queremos ir. A Bíblia nos declara que este rei, ele enviou novamente outros servos, explicando a situação. E o rei mandou dizer aos seus servos: diga ao povo, diga a eles que eu já comprei a comida, eu já matei o boi, eu já salguei a carne, o cevado já está morto, o boi, o melhor, o tutu, a lasanha, a festa de casamento, o manjar, o vinho já está preparado, o champanhe, a comida já está na mesa. E além do mais, é a festa do meu filho. Logo eu vou receber a noiva na minha casa. Venham, porque já está tudo preparado. Venha a boda, venha, aceite o convite. E a Bíblia nos declara, queridos, que aqueles homens, aqueles cidadãos aonde o rei dominava sobre tudo e sobre todas as coisas, rejeitaram o convite do rei, não fizeram caso do convite do rei, mesmo a mesa estando posta. Jesus Cristo insiste na história do lavrador, e ele diz: mandei outros servos para a minha vinha. E mais uma vez, aqueles maus lavradores mataram em número maior aqueles que foram enviados. Então aquele lavrador teve uma ideia: enviarei o meu filho, porque a este respeitarão. E a Bíblia diz que quando aqueles lavradores maus viram o filho, disseram: este é herdeiro, matemo-no e possuamos sua herança. Vamos ficar com a herança dele. E mataram o filho do pai de família. Pastora Selma, é possível ainda hoje Deus fazer convites, Deus mandar convite e as pessoas rejeitarem? A Bíblia nos declara, amados, e Salomão é quem diz que não há nada novo debaixo desse céu. Diga a pessoa do seu lado: não há nada novo debaixo desse sol. Não há nada novo debaixo. Não obstante Deus estivesse oferecendo tanto amor, não obstante Jesus Cristo estava falando acerca deste amor, ele era o filho do pai de família. Hoje em dia as pessoas ainda rejeitam este amor. Jesus Cristo olhou para aqueles sacerdotes, Jesus Cristo olhou para aqueles homens e fez a pergunta: o que vocês fariam a estes lavradores maus? E eles sentenciaram a si mesmo. Eles deram a sua própria sentença. No versículo que você leu, 40: quando pois vier o Senhor da vinha, que lhe fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dá afronta à morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe dê os frutos. E Jesus Cristo confirmou: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. É possível, pastora Selma? É possível. Quem não iria querer este grande amor de Deus? Eu quero este amor de Deus, não é?
Muitas pessoas querem esse amor de Deus, mas é aí que está o mistério, querida igreja. As pessoas querem o amor de Deus, mas muito mais do que querer este amor de Deus, nós precisamos de que aquilo que Deus nos oferece. E eu estou declarando que estar na presença dEle é ter paz dentro de casa. Estar na presença dEle, estar juntinho dEle, é ter vitória, é ter iluminação, é ter paz que excede todo entendimento. Estar junto de Deus querido, é ter paz e equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Mas muito mais, amados, Deus, Ele quer um relacionamento. Eu estou orando, querido, para que você possa, além de querer as bênçãos, querer também o abençoador. Querer também esse relacionamento de intimidade. O que este texto está dizendo é: eu quero dar, mas vocês não querem receber. Eu tenho amor, mas vocês não querem receber. Eu estou oferecendo o reino, mas vocês não querem receber o reino. Eu estou chamando, estou insistindo, mas não obstante, eu tenho insistido. E veja, amados, que Deus insiste muito. Eu tenho insistido muito. Eu tenho enviado e enviado de novo e insistido. Eu tenho enviado até o meu filho. Mas não obstante tanta insistência, vocês têm rejeitado. Vocês têm desprezado o convite, desonrado o rei. Vocês não têm feito caso. Isso é que as parábolas, as duas parábolas estão dizendo. Vocês não têm feito caso de mim. Vocês não têm feito caso de mim. Vocês querem as bênçãos. O reino vocês não querem. Pastora Selma, até quando o Espírito Santo insistirá? Não sei. A Bíblia diz assim: não contenderá o meu espírito para sempre. Mas eu louvo a Deus que você que está aqui essa noite, você está faminto e desejoso da presença de Senhor. Eu creio, querido, que este caminho está aberto, essa porta está escancarada. Este caminho vivo o Senhor já abriu para você, e você vai aproximar dele. Deus vai se permitir ser encontrado. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você tem acesso na presença de Deus. Você tem acesso ao trono da graça e do favor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas não são todas as pessoas que são assim. O que Jesus Cristo veio fazer, pastora Selma? Ele veio falar deste amor insistente de Deus. A Bíblia nos declara, queridos, que Jesus Cristo, depois de ter dado este aviso aos corações duros: não contenderá para sempre o meu espírito. Eu estou oferecendo e vocês estão rejeitando. Eu estou dando e vocês não estão recebendo. A Bíblia nos declara que depois de ter dado esse aviso, passado 3 dias, Jesus Cristo sobe ao Monte Oliveira, o monte da prensa, o monte da oração, e ele passa a orar. E ele passa de uma forma insistente a orar e a buscar a presença de Deus no tempo da sua maior fraqueza. A Bíblia diz, queridos, que no Monte das Oliveiras o céu se abriu sobre a vida dele. O céu se abriu sobre a vida do Filho de Deus, do servo de Deus, e anjos serviram. Eu estou declarando em nome de Jesus que no momento da sua aflição, porque você também é servo de Deus, no momento da sua dor, querido, você não vai fugir, você não vai dar para trás, você não vai desistir, mas você vai buscar no monte da oração, porque o céu de Deus também está aberto, e os anjos de Deus, que eles foram enviados para te servir. A Bíblia nos declara que o céu se abriu sobre a vida do Filho de Deus, e anjos serviram, e ali, querido, ele encontrou forças para continuar, embora sabendo que ele era o filho do rei, embora sabendo que ele seria o filho que seria despedaçado, rejeitado e morto.
ele subiu aquele monte, ele tinha o poder de desistir, ele era Deus, mas mesmo sendo Deus, ele tinha algo no seu coração e na sua mente. Ele tinha algo no seu coração e na sua mente. E eu penso, querido, que o que estava na mente de Jesus era você. Era por você que Jesus Cristo orava. Era por mim que Cristo clamava. Era por aqueles, querido, que tinham sede e fome da presença de Deus. Porque Deus nos queria. E nós, querido, tínhamos fome e sede da presença de Deus. Jesus Cristo queria pagar o preço, a fim de que o véu fosse rasgado. A Bíblia nos declara que a partir de então, os soldados vieram até ele foi levado, abriram os braços de Jesus no Gólgota, e ele foi cravado naquele madeiro. Desça daí, desça e salva a ti mesmo. Ele poderia salvar a si mesmo? Ele poderia. Ele é o construtor dos mundos, ele é o construtor das galáxias. Ele, querido, é o Deus da graça infinita, que nos deu de comer abobrinha, jiló, uma infinidade de legumes, que nos deu o planeta Terra como ambiente, que nos deu os peixes dos mares, os animais de toda a terra, gratuitamente. Ele nos arrendou tudo isso, como pai de família. Ele nos deu uma série de coisas. Ele colocou o sol onde está, a lua onde está. Ele nos deu condições e sabedoria. Nós respiramos nesse ar que Deus criou, nós caminhamos nesse pó da terra que Deus colocou. Querido, Deus coloca tudo no seu devido lugar. Ele nos arrendou este planeta por amor de nós, mas Ele virá. Mas nós não enxergamos isso, nós não valorizamos a graça que nos foi oferecida, nós não entendemos estas coisas. Nós ficamos lutando, querendo uma mesquinharia, algo tão inferior de tudo aquilo que Ele tem para nos dar. Nós rejeitamos o seu convite. A Bíblia diz que Jesus Cristo poderia descer da cruz. Ele poderia, Ele tinha o poder. Todo o poder pertence a Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porque Ele não desceu da cruz, pastora Selma? Porque Ele queria você juntinho dEle. Porque o Pai era apaixonado por você. Porque o Pai queria pagar o preço do teu pecado, porque você estava distante dEle. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele entregou o seu Espírito, Ele expirou. A Bíblia nos declara, amados, que Ele foi ao inferno, tomou a chave de Satanás, pisou a cabeça de Satanás, e o braço de Deus levantou, e Cristo se tornou primogênito dos mortos, o primeiro dos mortos, porque Ele nos abriu um caminho. Ele nos, antes filho único, agora primogênito entre muitos irmãos. Ele é o pioneiro, porque muitos também ressuscitarão e entrarão para a glória, e verão e contemplarão a face do Pai. A Bíblia diz que Ele ressuscitou, Ele se levantou dos mortos, ressurreto. A mulher tentou agarrá-lo, e Ele disse: não me detenhas, porque ainda não fui para o Pai. Mas não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu irei preparar um lugar para você. E quando este lugar estiver pronto e preparado, eu tornarei para você. Porque a minha alegria é que aonde eu esteja, você esteja também. Assim a minha alegria será completa. O desejo de Deus é ter você juntinho dEle. Mas você pode começar esse relacionamento aqui na terra. Você pode começar essa caminhada aqui, ainda hoje.
abrindo seu coração para um relacionamento, buscando o Senhor, se aproximando dele. E não é através da religião que você vai conseguir isso. Através do caminho, da verdade e da vida. Jesus ressuscitou e ele disse: ufa, ufa, agora sim, diga o seu nome bem alto. Agora sim, os pecados dele estão perdoados. E ela pode ter um encontro legítimo e real com o Senhor. Porque Jesus Cristo morreu, pastora Selma? Porque Deus quer você juntinho dele. Porque Deus quer você e a sua família junto dele. Porque quem está junto de Deus triunfa sobre todas as coisas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos louvar o Senhor com âncora. Você vai lançar a sua alma. Você vai ancorar em Cristo. Jesus contou o plano da salvação em 2 parábolas. E ele não desistiu por amor de mim e por amor de você. Minha âncora tu és. Lance a tua âncora em Cristo, Senhor. Firme a sua fé em Deus. Olha apenas para Ele. Não há problema nessa vida, não há problema que resista à presença de Deus. Você está guardado à sombra do Altíssimo. Quem te tocará? Quem te molestará quando você está juntinho da presença do Senhor? São fiéis as promessas lá na entregaste tudo para me salvar. A minha fé ancorada em ti está. Sempre tu és fiel, Senhor. Te adoramos, Jesus. Eterno Deus, tu que és e que virás. Seguro estou, Senhor. Seguro estou. Não me deixarás. Não me deixarás. Na presença de Deus. São fiéis as promessas. Na presença de Deus é o meu lugar. Na presença de Deus há manancial de vida. Na presença de Deus há descanso do sol. A lua não te molesta. Na presença de Deus você tem a chave do reino. São fiéis as promessas. A minha paz não está do lado de fora, porque Cristo habita do lado de dentro. Eu não apoio a minha fé olhando para as circunstâncias. Eu olho firmemente para o autor e consumador da minha fé, porque Ele vive. Ele vive. Fiel Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Nós somos o povo que não te rejeitou, Senhor. Muito antes somos aqueles que nós desejamos nos aproximar, nos achegar a Ti. Revela a Tua face de sol. Revela a Tua mão estendida. O
segredo de poder. Chame pelo nome dele. Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. Fiel pra sempre é tua promessa, só em ti confio. Chame por esse nome salvador. Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. Deixa esse Deus te ajudar. Fiel pra sempre é tua promessa, só em ti confio. Estende a tua mão, Senhor. Jesus, Jesus. Quando nós invocamos esse nome, Senhor, há poder. Abre as portas para o teu povo, Deus. Abre, Senhor Deus, as portas para a tua serva, Senhor. E traz a paz necessária para este coração. Clame pelo nome dele. Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. Celebre. Fiel pra sempre é tua promessa, só em ti confio. Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. Fiel pra sempre é tua promessa, só em ti confio. Mais uma vez, declare. Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. Fiel pra sempre é tua promessa, só em ti confio. Levante as suas mãos para falar com Deus. Eu creio que o céu está aberto sobre a tua vida nessa hora. Eu creio que o céu está aberto. Para Deus, querido, não é impossíveis. Fale com o Pai, o que você veio buscar? Deus tem resposta de milagre porque você está na presença dEle. A Bíblia nos declara que a sala de Deus tem um trono e o trono se chama graça e favor. O trono da graça e do favor de Deus está aqui. E você tem livre acesso porque o sangue foi derramado, a porta foi aberta. Não há obstáculo, não há impedimento. Ore a Deus, ore no nome de Jesus. Fale com Ele, fale, igreja. Espírito Santo, eu estou declarando casa visitada, vida financeira visitada, família visitada, coração visitado. Eu repreendo espírito de depressão, de ansiedade, de insônia. Eu declaro agora, Espírito de Deus, que toda malignidade que ronda, que cerca, que peneira essa vida, Senhor, eu repreendo e declaro, Pai, que a tua mão, que o teu braço está estendido para alcançar este homem e esta mulher, trazendo respostas de milagre, intervenção divina. Opera, Espírito de Deus, e traz a tua visitação, Senhor. Traz a tua bênção que excede entendimento humano. Traz a vitória no nome de Jesus. Fala uma palavra de gratidão ao Senhor. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Declare uma palavra de amor a este Cristo que derramou sua vida por amor de você. Oh, Jesus, Jesus, maravilhoso é, Senhor. Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. Eu confio em ti. Fiel pra sempre é tua promessa,
Diga, irmão, vou colocar a mão no seu ombro agora. Procure alguém que você esteja ao alcance. Diga, irmão, vamos fazer uma oração. Que eu vou ser canal de Deus para a tua vida nessa hora. O caminho para você está aberto. Diga para ele, o caminho para você está aberto. Meu irmão, creia, Jesus já morreu na cruz. Ele está ressurreto e vive por interceder por nós. E aquele que ora e nunca cessou de orar, ele teve início no Getsemane, mas continua orando pelos séculos dos séculos, em teu favor, e com gemidos inexprimíveis ele clama por ti. Hoje ele tem a bênção, a paz, a cura para a tua vida, o resgate necessário. Este Deus é vivo e é real. Ele não brinca de amar você, ele não brinca de amar você, ele não brinca de amar você. Quando resolveu te provar amor, ele abriu os braços naquela cruz. E é tudo que você precisa, meu irmão. Olhe para a cruz, olhe para o Cordeiro de Deus. O Cordeiro perdoa, o Cordeiro salva, o Cordeiro justifica, o Cordeiro redime, o Cordeiro, este Cordeiro Santo, ele é a tua vida. Oh, seja abençoado, meu irmão, em o nome de Jesus. Receba este milagre, receba este milagre, receba este milagre. Deus te quer juntinho dele. Receba este milagre, chame por ele. Pela última vez nós vamos encerrar assim, com essa paz de Cristo que nos foi garantida na cruz do Calvário, chamando pelo nome de Jesus. Oh! Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. Só em ti, Fiel pra sempre é tua promessa, só em ti confio. pode celebrar. Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. Eu não confio no governo, nem no homem, nem na mulher. Eu não confio nesse sistema dessa terra. Eu não confio no meu braço. Eu não confio no diploma. Eu confio em ti, Jesus. Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. És fiel. Fiel pra sempre é tua promessa, só em ti confio. Aplauda o teu Deus, porque Ele é Rei dos Reis. O teu Deus é Rei dos Reis. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Ah, soberano, soberano. O teu governo é absoluto, Pai. Aleluia, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Levanta a tua mão direita. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti seu rosto maravilhoso de glória, te enchendo o teu coração de paz. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto cheio de misericórdia, assim, iluminando os teus caminhos diariamente. Eu te abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.